Nos 75 anos das farmácias Correia Rosa, queremos continuar a fazer história com os protagonistas dos dias de hoje. Profissionais de saúde a conversar com outros profissionais que contribuem diariamente para a saúde de todos. Uma conversa informal sobre como abordar a saúde, como prevenir e, acima de tudo, diferentes perspectivas na saúde que podem e devem ser complementares. O cuidado está nos pequenos detalhes e é isso que faz a nossa história, na saúde e na doença, na parte física e na parte mental, da nossa comunidade para o mundo e para si. O meu nome é Catarina Tacanho, sou farmacêutica, mãe e diretora-geral das Farmácias Correia Rosa. Espero que este podcast o ajude a cuidar ainda melhor de si e da sua saúde e bem-estar. Obrigada. Olá, sejam bem-vindos ao podcast das Farmácias Correia Rosa, Saúde que faz história, onde celebramos 75 anos ao serviço da comunidade. O meu nome é Ana Margarida e sou farmacêutica nas Farmácias Correia Rosa há 13 anos. Fora da farmácia, os meus dias ganham outra energia com as brincadeiras e as traquinices dos meus filhos. E nem de propósito, no episódio de hoje vamos olhar para a progressão do desenvolvimento infantil e perceber como diferentes fatores como o sono, a atividade física, o brincar, os ecrãs e as redes sociais influenciam a forma como as crianças crescem, aprendem e se relacionam. Para isso, tenho comigo o Daniel Soares. Olá, Daniel. Seja bem-vindo a este podcast. O Daniel é pai de 2 filhas, médico especialista em pediatria desde 1998 e traz consigo quase 3 décadas de experiência a acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças. Atualmente é assistente hospitalar graduado no Hospital das Caldas da Rainha e coordena a consulta de neurodesenvolvimento, um espaço onde observa de perto as etapas, os desafios e os sinais que marcam os caminhos da infância. De facto, Daniel, vivemos num tempo cheio de estímulos, em que as crianças têm agendas muito complexas, às vezes mais complexas do que as dos adultos. Mas será que isto está a favorecer o seu desenvolvimento? Obrigado, Ana. E obrigado por este convite. Parabéns É um à prazer. Farmácia Correia Rosa e parabéns por esta iniciativa. Obrigada. Pronto. Respondendo à sua pergunta, eu acho que é muito importante neste momento a aprendizagem das crianças, a sua evolução, é algo que realmente nós estamos a estruturar o cérebro. Agora, hoje em dia nós estamos numa numa época de tecnologias, numa época em que tentamos de alguma maneira fazer o melhor possível e tentar fazer o melhor possível e segundo as regras e tentamos procurar a melhor regra. Mas, de facto, uma criança tem muito de espontâneo, tem muito de brincar, tem muito da evolução da ligação entre a família e a própria criança e perceber quais são os sinais que as crianças lhe transmitem. Daí que, quando nós tentamos estruturar muito, quando nós tentamos dar muitas atividades e que a criança tenha natação e futebol e inglês, de alguma maneira poderemos estar a tornar uma criança demasiado artificial. Não é porque o brincar é uma coisa espontânea, a ligação à família é uma coisa espontânea, é uma coisa que não vem nos livros, que não se aprende na internet, portanto é algo que é muito espontâneo. Ok, então as crianças, o que está a dizer é que as crianças ganham em não fazer nada. As crianças ganham sobretudo em descobrir momentos em que não têm nada para fazer. Ok. Porque uma criança tem sempre coisas para fazer. Portanto, nós é que complicamos as coisas. Quando eles dizem que Portanto, estão aborrecidos, estão é bom. aborrecidos. É bom que eles tenham momentos aborrecidos. Porquê? Porque, na realidade, nós, por exemplo, pegamos uma criança, por exemplo, de 1 ano. Uma criança de 1 ano pega no cesto das molas e faz uma brincadeira que dura horas. Portanto, qual é a alternativa que os pais dão? Um brinquedo que tem umas teclas, que faz uma música, que tem N informação e que, de facto, não é aquilo que a criança precisa, porque a criança tem que saber criar a partir do nada. Uma das coisas que se defende hoje em dia é que deveria haver momentos de frustração. Momentos em que uma criança consegue, digamos que está no campo, pega numas folhinhas, umas pedrinhas e inventa a partir do nada. E isso faz muita falta. É que tal criatividade. Exato, que a tal criatividade, porque uma criança, de facto,
nunca se pode dizer que uma criança não tem nada para fazer, porque uma criança sabe inventar coisas para fazer, muito mais do que o adulto. Ou deveria saber, não é? Não, sabe, naturalmente sabe. Sabe. Pronto. Temos é que dar espaço. Dar espaço tempo. e às vezes não sobrecarregar com a informação, porque isso significa que temos um prato já, digamos que mastigado, comido, e a criança não se saboreia da mesma maneira. Boa. Certo, faz todo o sentido. E aqui é o equilíbrio. Se calhar os pais têm muito boa intenção em dar, proporcionar experiências, mas também aqui equilibrar a balança. Mas depois não dou aquele espaço que é espaço da procura, do desafio, do sentir que consegue encontrar e construir castelos com umas pedrinhas e umas folhinhas, porque na realidade isso é que é brincar. Exato. E agora, falando aqui de outro assunto que também é altamente pertinente aqui para as crianças, falando do sono, acha que as famílias atualmente priorizam ou valorizam o sono? Sim, o sono na realidade hoje em dia deveria ser feito, mas ainda é pouco visto como um dos elementos fundamentais da saúde. Pronto, ou seja, nós temos, neste momento, definem-se mais ou menos 3, 4 pilares para uma vida saudável de uma criança, que é a alimentação, o exercício físico, o sono, o tempo de ecrãs, que é uma coisa que também é importante, e a socialização. Portanto, ou seja, quando existe da parte da família uma preocupação por uma alimentação cuidada, com alimentos saudáveis, que tudo é, sobretudo durante o primeiro ano, toda aquela busca, etc., também se devia pensar que o sono está no mesmo patamar. Portanto, ou seja, o sono da criança, que é uma coisa que vai variando ao longo dos anos, que quando temos no primeiro ano um pouco à volta de 12 horas em média, mas depois no adolescente teremos 8, 9 horas de sono, de alguma maneira o sono está garantido, mas tem que ser cuidado como um elemento fundamental, porque é durante o sono que nós sedimentamos as nossas memórias. É durante o sono que nós temos capacidade, por exemplo, para regenerar todos os perfis bioquímicos e hormonais, e, portanto, o sono é um elemento fundamental. Então, dar o mesmo atenção que damos aos outros pilares, aos outros pilares, pronto. Portanto, no fundo, é uma questão de saúde. Pronto, exato, encarar. Inclusive os próprios adultos também deviam pensar nisso. Exato. É para crianças e adultos, exato, não é? Exato. Mas priorizar o sono como um elemento fundamental da criança. É evidente depois que existem todas aquelas perturbações de sono que possam existir. Há crianças mais difíceis, crianças mais fáceis, mas aquela noção de que a criança cada criança precisa das suas horas de sono. Depois, é evidente que temos crianças difíceis para adormecer, mas também temos pais que investem no sentido contrário, que é o sono só é acompanhado, o sono só é se for ao colo. Pronto, há de todos os casos, mas o que interessa é dormir. Exato, desde que resulte a nível familiar, não é? O que interessa é dormir. Falou há pouco então da exposição a ecrãs. E aqui acho que os ouvintes também já de certeza viram esta situação quando vamos a um restaurante e vemos as crianças desde muito pequenas assistirem vídeos, etc., no telemóvel. Quais são as consequências da exposição precoce aos ecrãs? Todas as más consequências que se podem imaginar. E, portanto, neste momento, é evidente que as pessoas hoje em dia, adultos, vão à internet e percebem quais são as regras. E, portanto, todas as sociedades de pediatria do mundo praticamente estabelecem uma coisa muito simples. Ecrãs até aos 2 anos, zero. Pois, não é o que se verifica. Algo que é extremamente viciante para uma criança. Pronto, ou seja, uma criança, nós vemos bebés de poucos meses e quando os pais consultam o telemóvel, o desvio do olhar é imediato. É extremamente atraente, é viciante e, ao mesmo tempo, nós estamos a falar até aos 2 anos, porque as regras dizem que até aos 2 anos não deve haver contacto zero com os ecrãs e depois a partir dos 2 anos, mas já vamos falar depois dos 2 anos, mas até aos 2 anos nós temos aquela noção de que há uma moldagem das áreas cerebrais. Portanto, nós temos no cérebro áreas que são, digamos que,
que vão ser especializadas em determinadas funções, desde a linguagem, ao controle emocional, a parte motora, mas se nós durante esses 2 primeiros anos estamos a dar um estímulo que não tem feedback, que de facto nós temos uma atitude passiva da criança perante o ecrã que não responde, portanto, digamos que o ecrã na prática é um ser passivo que não responde, que não dá feedback, que não tem cheiro, que não tem textura, que a criança não consegue palpar, ou seja, é completamente diferente de um desenvolvimento que Sim, de uma folha, de um fruto, que Exato. tem toda outra experiência. E não dialoga, pronto. Exato, não há socialização. E, portanto, até aos 2 anos está convencionado que ecrãs 0, pronto. A partir dos 2 anos, e quando falamos em ecrãs, falamos sobretudo da questão dos ecrãs pequenos, que é um bocadinho diferente da televisão. Televisão é um bocadinho diferente. Mesmo assim, o que é recomendado, até depois para as idades a seguir, onde estaria autorizado 1 hora de ecrãs por dia, os 2 anos, pronto, ok, certo. seria uma visualização conjunta com o adulto. Okay. Ou seja, em que o adulto, de facto, estará ao lado da criança e vai debater aquilo que se está a passar. Okay. Não é para entreter enquanto o adulto está a fazer outra coisa. É para tentar tirar algum sentido crítico sobre aquilo que se está a ver. Portanto, pronto, não fazer de babysitter. Os ecrãs não são babysitter. Quando nós vemos uma criança que está com o ecrã à frente, nós temos um consumidor passivo. Completamente. Ou seja, não há espírito crítico. Portanto, ou seja, nós perguntamos a uma criança de 2 ou 3 anos que está ali a fazer scroll, a passar as stories uma a seguir à outra, e perguntamos: o que é que tu vistes? E a criança não nos sabe contar uma história sobre aquilo que viu. Porque está só a absorver. Está só a absorver e está a passar para a próxima. Exato. Pronto. Hiperestimulação, não é? E a hiperestimulação, e não só, o facto de ser informações curtas e passa para a próxima. Porque uma das coisas que se constata hoje em dia, por exemplo, para miúdos mais velhos, é que, por exemplo, visualizar uma longa-metragem, visualizar aquilo que os pais deles fariam, que era ver um filme da Disney até ao fim. Sim. Neste momento, eles perguntam quanto tempo é que dura o filme. Ou já acabou, ou ainda falta muito. Ou ainda falta muito, ou abandona a sala de cinema, como eu já tenho visto. Exato. E, portanto, os teatros e tudo. Exato. Ou seja, a passagem de informações curtas, mas que não ficam, e que têm, digamos que são completamente estéreis em termos de feedback da própria criança, é o mais complicado. Pois, e depois habituá-los a reter. Exatamente. Ou seja, de facto, portanto, as regras mandam que até aos 2 anos, 0. Pronto, 0, eventualmente podem ter aquele contacto com por exemplo, familiares que estão fora, que têm que fazer lá videochamadas, etc. Tudo bem. Mas o contacto, há sempre alternativas em termos de brincar. Sim, há sempre, nem que sejam pequenos objetos que eles podem sempre utilizar. Ou seja, qualquer alternativa é sempre melhor que o ecrã. Ok. Neste momento. Falou há pouco de redes sociais, não é? Vamos ter que abordar esse tema. Não poderíamos, hoje em dia, não poderíamos não abordar este tema. Claro. Em relação, acho que os pais costumam estar atentos àquilo que os filhos publicam nas redes sociais. Sim. Mas e aquilo que escolhem não publicar? Será que o silêncio digital quer dizer alguma coisa? Devemos estar atentos? Pois, isso no fundo, quando nós falamos em utilização de ecrãs e redes sociais, é evidente que as pessoas pensam sempre que uma coisa está ligada à outra. Até está e não está, porque quando falamos no acesso às redes sociais, que é uma coisa que neste momento está preconizado na grande maioria dos países, embora as regras não sejam seguidas, que eles só poderiam entrar, por exemplo, no WhatsApp, penso que é aos 13, e há países que neste momento querem definir os 16 como entrada. Aumentar a idade, de facto, agora, infelizmente nós temos um problema que é as escolas, neste momento, fazem grupos de WhatsApp. Em que, de facto, eles têm que contactar uns com os outros por meios digitais. Agora, a questão dos meios digitais é que acaba-se com o contacto humano. Não se sente a pessoa, não se percebe a expressão facial, não se sabe digamos que as dicas
que Não são verbais. transmitidos não verbais, que são de interação normal entre as pessoas, e isso em termos de socialização é muito mau. Para além de todos os males, o bullying, por exemplo, que é uma coisa que hoje em dia é cada vez pior, porque já os adultos o fazem também, portanto, ou seja, significa que se alguém publica alguma coisa contra a outra pessoa, de facto, o arraso, salvo seja, é muito superior, porque de facto não é dito diretamente à pessoa, é dito para o público. Sim, não é de um para um, não é? Exatamente. Agora, o facto de uma criança não estar nas redes sociais, ou seja, do chamado silêncio digital, é evidente que quando eles, por exemplo, quando eles entram na adolescência e sabem que têm que pertencer a um determinado grupo, têm que fazer algumas coisas que o grupo Faz também. Mas, ao mesmo tempo, também tem que ter a sua identidade própria. Sim. E às vezes pode não publicar por vergonha. Exatamente, ou seja, uma criança que lê, por exemplo, que lê livros normais, que lê um livro por semana ou dois, e, portanto, Que chatice perante os outros. É uma chatice perante os outros. Mas também tem que ter alguma coisa que perceba que ainda faz parte daquele grupo. Exato. E, portanto, agora é evidente que não tem que se fazer, como eu vejo alguns casos de pais que vão a uma festa, tem uma menina que não sabe a dança dos TikToks que as outras sabem. Na realidade, essa menina é que está correta, porque aos 6 ou 7 anos não tem que estar na internet a ver o que é que se passa e o que é que está na moda e o que é que tem que fazer para estar na incluídos. moda. Estar incluídos. Exato, não tem que se sentir mal por elas não saberem isso e explicar, se calhar, às filhas que não há mal nenhum em não saber. Sobretudo explicar aos pais. Exato. Isso é que é importante. Pronto. Porque, no fundo, crianças de 6 ou 7 anos, e nós neste momento temos meninas cada vez mais precoces em termos sociais, digamos, e que na realidade esses grupos, ou seja, esses grupos, quer dizer, esses fenómenos de grupo acabam por levar os pais a achar que os filhos deles têm que acompanhar os outros, porque se os outros estão a funcionar com aquelas redes sociais, a funcionar com aquelas modas, eles também têm que o fazer. Os filhos deles também têm que os fazer. E isso pode não ser correto. Os próprios pais também sentem isso nas redes sociais deles, não é? Tem que dar um exemplo. Exato, portanto, aqui não é só... Tem que dar o exemplo, efetivamente. Porque isso é muito importante. E falando aqui dos algoritmos, estamos a falar de redes sociais, os miúdos, quanto mais tempo passam nas redes sociais, mais os algoritmos percebem o que é que eles gostam, o que é que não gostam. Exato. Qual é o impacto dos algoritmos nos conteúdos que estão a ser apresentados aos miúdos, naquilo que é a formação do seu caráter, da sua personalidade, aquilo que querem ser? Sim. Eles são tão ou mais vítimas do que os próprios adultos, porque os adultos também são vítimas dos algoritmos. Portanto, ou seja, o que é que quando nós temos uma formação de uma identidade, portanto, sobretudo na questão da adolescência, que no caso das raparigas neste momento é extremamente precoce e no caso dos rapazes, por acaso, até cada vez mais tardia. Idades, mais ou menos. Aquilo, quando se fala em fenómenos sociais, ou seja, a influência do grupo, a influência do que está a dar, da moda, até podemos pensar que uma menina de 6 ou 7 anos é assim. Portanto, todos conhecemos meninas que sabem que não só as danças de TikTok, mas sabem as marcas de roupa e não vestem qualquer coisa. Aquilo tem que ser aprovado pelo grupo. E este fenómeno de aprovação pelo grupo é algo que surge nas meninas muito cedo. Portanto, nós neste momento temos sistemas de influencers em grupos femininos de 6 ou 7 anos, em que temos uma menina que, digamos que manda nas outras todas e influencia o grupo. Isto é um fenómeno muito recente. Antigamente também havia isso, mas mais tardio. E não era com a projeção das redes sociais, não é? Mas tínhamos sempre aquelas, as miúdas populares, não é? Que se chamava antigamente. Agora, e era mais tarde. E era mais tarde, não era? Agora, hoje em dia temos os rapazes talvez a ter as coisas cada vez mais tardias. E eles provavelmente é que estão corretos. Lá para os 14, 15 anos, de repente, vestem-se todas da mesma maneira, compram roupas daquela marca e, portanto, andam nessa fase. Agora, em relação à questão dos algoritmos e da formação da personalidade, o problema é eles terem aquela imagem ideal.
Portanto, ou seja, no fundo, não só serem influenciados sobre aquilo que devem gostar ou que devem fazer, mas também a sua imagem pessoal ser prejudicada por causa disso. Portanto, ou seja, no fundo, temos desde as anorexias até à questão da pessoa, de sua própria autoestima, não ser a correta porque não corresponde àquele modelo que aparece nas redes sociais. Pronto. E depois tudo, a partir daí, é uma catadupa de acontecimentos. Exatamente. Então, resumindo e baralhando aqui estes assuntos todos, que estratégias simples é que os pais podem adotar em casa para terem rotinas mais saudáveis, em família? Ora, brincar. Pensar que o brincar é uma coisa muito importante. Porque é pensando que temos a alimentação, temos o exercício físico, temos o sono, temos a questão do tempo de ecrãs e temos a socialização. Okay. Se os pais pensarem que brincar é natural desde o início, portanto, ou seja, que quando temos uma criança com 1 ano, pode haver muito, até antes de 1 ano, pode haver muito diálogo, pode haver muita comunicação, pode haver, sobretudo, muito sentir a criança, sentir que se conhece o seu próprio filho melhor que qualquer outra pessoa. E isso é muito importante. Desde cedo. Desde cedo. Desde cedo. Não é só importante para a disciplina e para que eles aprendam bem na escola e para que eles, de alguma maneira, sejam crianças saudáveis, porque comem bem, porque fazem muito exercício físico. É sobretudo importante porque os pais ficam com aquela noção que conhecem os seus filhos melhor que ninguém. E isto, por exemplo, pensando na adolescência e pensando em todos os problemas que as redes sociais podem surgir, etc, etc. Às vezes o jovem que se isola em casa, que se percebe que não está bem, quem devia sentir isso eram os próprios pais. Portanto, é um sinal de alerta, não é? Um sinal de alerta. E não é por haver mais diálogo ou menos diálogo, é o sentir. Às vezes não precisam dizer nada. Não precisam dizer nada. Portanto, porque teoricamente os pais olham para os seus próprios filhos e percebem se há um problema ou não. Portanto, se uma criança, sei lá, de 5 ou 6 anos está no infantário ou na escola primária e chega a casa e no dia seguinte não quer ir, provavelmente houve algum problema. E a criança não precisa de dizer. Os pais é que sentem que há ali uma estranheza no comportamento que tem que ser investigado. Isso é uma ótima dica e extremamente simples, não é? Exatamente. Acessível a todos e é só estarem mais atentos e trabalhar. No fundo, os pais perceberem, e a família no todo, falando da avós, etc., que conhecem melhor o filho que qualquer outra pessoa. E que mesmo que o filho não diga nada sobre os problemas ou as felicidades que tem, os pais percebem que elas existem. Exato. E depois que os andam a dar a pesquisar em redes, porque eles também conseguem dar a volta a isso tudo, não é? Exatamente. E agora, para terminar, tenho uma última pergunta. Daniel, se mandasse na saúde em Portugal, o que faria? Ora, o que é que eu faria? Dava oportunidade às famílias para brincar. Ou seja, no fundo, o que é que acontece? O brincar espontâneo, que é uma coisa que faz muita falta hoje em dia. Nós estamos aqui numa zona onde a maior parte dos pais não moram em apartamentos. E, portanto, existe terreno. Portanto, existe um quintal para as crianças brincar. E, de facto, houve um professor de motricidade humana que disse há uns anos que os portugueses passeiam mais os cães do que passeiam as crianças. E, de facto, isso acontece. Quando se tem um cão no apartamento, as pessoas passeiam o cão 2 vezes por dia. Ou mais às vezes. Ou mais às vezes. A questão é, será que também os pais não deviam passear as respectivas crianças? Exato, sem ser casa, escola, escola, casa. E sobretudo, o mandar as crianças para a rua. Portanto, eu recordo sempre os pais uma coisa muito interessante. Nesta época do ano que nós estamos, quando o tempo começa a ficar bom, as crianças, quando são chamadas para jantar, os pais, quando eram chamados para jantar, estavam a brincar na rua. Neste momento, os filhos são chamados para jantar e estão com o ecrã à frente. E faz completamente a diferença. Sim. Faz completamente Portanto, haver mais espaço para as famílias. Haver mais incentivo para que as famílias se dediquem aos filhos de uma forma natural, sem estarem a pensar em que
terá que haver muita estrutura ou muitos brinquedos ou, por exemplo, saem com a criança para qualquer lado, não têm que levar brinquedos atrás. Portanto, as crianças vão descobrir, as crianças têm essa capacidade. Elas têm a capacidade de descobrir com coisas simples e entreter-se com coisas simples. Nós é que complicamos. Verdade, é muito verdade. Daniel, muito obrigada por esta conversa inspiradora e pelas dicas tão úteis que nos trouxe. Foi mesmo um privilégio contar com a sua presença. Obrigado. E assim que esteve desse lado, obrigada por nos acompanhar nesta viagem pelo universo do desenvolvimento infantil. E se este episódio levantou perguntas ou despertou vontades de mudar rotinas lá em casa, então já valeu a pena. As farmácias Correia Rosa estão consigo há 75 anos, porque cuidar é uma herança. Continue connosco e até ao próximo episódio.